Jesus, derrama azeite sobre nós, como o pedido do cego, dos 2 cegos, que clamaram: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Nós clamamos ao Senhor, derrama azeite sobre nós, para a tua glória. Amém. Deus abençoe. A palavra, pastor Luiz César. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para lermos a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, versículo 38, depois Hebreus 11, a partir do versículo 13, nós vamos ler até o versículo 16. Primeiro Hebreus 10, 38, depois Hebreus 11, 13. Diz assim a palavra de Deus: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Capítulo 11, versículo 13 até o 16. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria, e se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Amém. Pode se assentar, queridos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para mim, eu acho que está um pouquinho alto. Está alto aí, irmãos? Está alto? Não, tá bom? Então, amém. Irmãos, é com alegria que eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E eu confesso que tenho aprendido muito da parte de Deus nesses últimos dias, e isso tem me dado forças para continuar a minha caminhada com o meu Deus, porque o caminho é longo, a porta é estreita e o deserto não é fácil. E nós somos chamados para cruzar esse deserto. E no deserto se vive pela fé, né? No deserto não tem água, mas tem de aguardar a água brotar da rocha. E Deus assim proveu água da rocha, proveu comida para o povo ali no deserto. E grandes foram os milagres que Deus fez ali a favor do seu povo. E ontem pastor Dario pregando aqui uma palavra sobre fé, falando sobre Abraão, também recebi muito da parte de Deus. Deus abençoe pastor Dario por ter se colocado à disposição do Senhor para fazer a sua vontade. Quando ele falava aqui que Abraão, ele mesmo gemendo por dentro, né? Mas ele obedeceu. Eu aprendi que a caminhada com Deus, a gente precisa obedecer a Deus mesmo gemendo, mesmo, né, por dentro todo
coração espedaçado, coração aflito, né? Gemendo, mas obedecendo. Coisa linda Abraão fez ali no caminho de Moriá para oferecer o seu filho Isaque. Eu aprendi com isso, com essa passagem, que a nossa caminhada com Deus é assim. Muitas vezes a gente não obedece a Deus sorrindo. Muitas vezes a gente vai obedecendo a Deus, muitas vezes com o coração aquebrantado. Mas o importante é que nós obedeçamos. Coisa linda, né? É o que Abraão fez. Outra coisa que o pastor falou ontem aqui, que me marcou também, foi quando o filho Isaque falou para Abraão: pai, cadê o cordeiro? Está aqui o cutelo, a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão falou para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Naquela hora Deus falou para mim de uma forma tremenda, que Abraão estava ensinando para o seu filho ali, que Abraão era um homem que andava pela fé. E ali ele ensinou ao seu filho a maneira que se deve andar com Deus. Isaque ali deve ter imaginado: aprendi mais essa. Então eu aprendi mais essa. Todo servo do Senhor anda por fé. E eu pedindo a Deus uma palavra, Deus me colocou nessa mesma direção, falando sobre fé. E Deus me levou no capítulo 11 de Hebreus, primeiro no capítulo 10, versículo 38, onde Deus vem falando que sem fé, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, Deus falando, a minha alma não tem prazer nele. Então a primeira coisa que nós aprendemos nesta passagem é que fé é um mandamento. Não tem como andar com Deus se não for pela fé. Porque se ele recuar e deixar de viver pela fé e viver pela vista, a alma de Deus ou o prazer de Deus não está nele, naquela pessoa que vive ou que se diz que vive com Deus, mas não vive pela fé. Então o justo viverá da fé, e nós não podemos recuar, nós devemos avançar pela fé, porque nisso Deus se agrada, né? Deus tem prazer nisso. Quem não vive pela fé, quem não obedece, Deus não se agrada. Mas quando a gente decide viver pela fé, a gente é desafiado muitas vezes. E foi o que Abraão foi desafiado. Um desafio e tanto, que eu não sei se eu ia suportar. Entregar o seu único filho, né, para sacrificar ali, porque Deus tinha pedido. E ele foi obedecer ao Senhor. E graças a Deus que os irmãos já conhecem a história, né, que o pastor pregou ontem aqui. Eu não quero pregar a mesma palavra, mas nós vamos caminhar nessa mesma direção. A mesma direção. Então, irmãos, quem quer andar com Deus tem que andar por fé e não por vista. A gente anda esperando em Deus o tempo todo. E nós aprendemos aqui que a palavra que a gente deve resumir essa palavra fé, aprendemos na escola dominical com Fernando. Ele pediu para a gente resumir fé em uma palavra, deixou a gente no estreito. Ainda bem que ele tinha ensinado antes, né, Fernando? Aí a gente, o Juninho já foi e acertou: confiança. Então uma das palavras que você pode definir bem fé é confiança. Então o que é andar com Deus? É você andar confiando sempre em Deus.
independente das circunstâncias. A confiança está em Deus. Gideão teve a oportunidade de aprender isso. Quando Deus começou a mandar aqueles soldados voltarem, né? Eram 30 e poucos mil para enfrentar aquela multidão de homens que vinha contra Israel. Diz a palavra do Senhor fala que era como gafanhotos na terra. Era muita gente. E Deus manda voltar os covardes. E voltaram milhares e milhares. E no final só ficaram 300. O que é que vocês acham, irmão? Gideão foi provado ou não foi? Para enfrentar uma multidão de milhares e milhares com 300 homens. Mas se Deus falou, Gideão fez o teste, confirmou e obedeceu. E Deus compreendeu, né, a limitação do homem. Que antes de Gideão ir, ele fez um teste lá, né, para que molhasse. Os irmãos conhecem a história. E Deus, pela sua infinita misericórdia, permitiu que Gideão se fortalecesse nessas confirmações que o próprio Deus confirmou para que eles marchassem. Então, muitas vezes nós precisamos de uma confirmação de Deus para continuarmos a nossa confiança. Muitas vezes Deus entende as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas o importante é que nós não podemos esquecer que Deus, Ele é fiel. Nós precisamos confiar. Não tem como andar com Deus não confiando. Foi o que desagradou a Deus ali no povo do deserto. O povo começou a murmurar, a duvidar, e isso não agradou a Deus. Começaram a adorar a outros deuses, e isso deixou Deus muito insatisfeito com o povo. Porque se Deus tirou o povo do Egito para levar até a terra prometida, com certeza o povo iria entrar na terra prometida, mas que teria que passar pelo deserto. E passar pelo deserto não é fácil, é difícil, mas precisamos marchar diante do deserto, porque essa é a vontade do Senhor. A Bíblia fala que nós somos provados como ouro no fogo. Os irmãos conhecem, quando coloca lá o jato de fogo naquela pedra, misturada com areia e tal, o ouro escorre para um lado, a sujeira para o outro, e o ouro fica purificado. E muitas vezes Deus trata com a gente assim. Somos provados como ouro no fogo, mas sempre confiantes. O fogo dói demais. Dá vontade de gritar? Dá, grita. Deus entende. Mas o importante é que Ele ouve, socorre, ajuda, consola, dá o escape, né? Ele não permite uma prova sem que a gente possa suportá-la. Antes Ele dá o escape, está escrito. Então confia no Senhor, persevera confiando, porque na hora certa o Senhor vai bradar, vai dar vitória, em nome de Jesus. E se você tiver de esperar mais um pouquinho, Ele vai dar um escape para que eu e você suporte, em nome de Jesus. Irmãos, e lendo esta palavra aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 30 ou versículo 13, eu achei interessante aqui esse texto, porque quando a gente começa a ler esse texto, parece que os irmãos aqui perseveraram confiando no Senhor e estão derrotados. Foram envergonhados, não alcançaram aquilo que eles esperavam. Vamos ver isso? Hebreus capítulo 11, versículo 13. Todos esses morreram na fé. Todos eles morreram como? Na fé, confiados, firmes, confiantes. Morreram na fé, crendo, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram peregrinos, ou estrangeiros, e peregrinos na terra. Olha só esse versículo 13.
sem terem recebido as promessas. Eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Quando a gente olha o texto assim na primeira vista, a gente acha que os irmãos foram derrotados, ou que não valeu a pena eles esperarem, sem terem visto as promessas se cumprir na sua vida. Mas como isso? E a fé que eles tiveram? Eles perseveraram na fé, foram até o fim, até a morte, perseverando, confiando, mas eles não viram as promessas se cumprir. Aí quando você olha assim, mais um pouquinho, olha o que acontece com ele. Mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, faz assim, ó. Abraça alguma coisa aí que você tenha fé. Abraçou aquilo que você tanto almeja, que Deus prometeu? Abraça. Abraça mesmo, forte. Segura. Segura. Eles abraçaram. E crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostraram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, aquilo que os irmãos que perseveraram até o fim, até a morte na fé, esperavam e criam, estava além das coisas dessa terra. Eles abraçaram essas promessas de uma forma que eles mesmo, no fim da sua vida, eles estavam agarrados nessas promessas. Porque até o fim da sua vida, se eles não tivessem com essas promessas abraçados sobre elas, eles teriam voltado para as suas terras, da onde eles tinham saído. Mas ele, como ela vendo elas de longe, abraçado nelas, eles perseveraram e nisso mostraram, que é o que o escritor de Hebreus aqui. E se na verdade lembrasse daquela de onde haviam saído, ou seja, da sua terra, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, irmãos, as coisas que os irmãos esperavam nesse capítulo aqui, que é o capítulo da fé, estava muito além das coisas perecíveis dessa vida. Quando Paulo fala, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, ele estava abraçado nessas promessas, que ele haveria ainda de ver, coisas inefáveis. Ele fala que não tinha nem como falar, porque Deus revelou para ele um pouquinho, deu muitas revelações para Paulo, e ele teve a oportunidade de ver as grandezas de Deus, mas ele ainda não viu completamente como elas são. E Paulo fala que a gente vê ainda como meio embaçado em espelho, mas quando chegar o dia nós veremos assim como ele é. A cidade celestial, a cidade maravilhosa.
E eu fiquei pensando, meu Deus, desde o Velho Testamento, os servos do Senhor já tinham esse desejo de morar no céu, de estar eternamente com o nosso Deus, desfrutar da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus, da comunhão. Mais e mais eles desejavam isso. E eu me lembrei de Enoque, que tinha tanta comunhão com Deus, que Deus resolveu levar Enoque para o céu ainda vivo. Eu creio que Abraão conhecia isso. Ele desejava estar com Deus, viver com Deus, andar com Deus e morar com Deus. Porque se Abraão não desejasse isso, ele teria a oportunidade de voltar para a sua terra, lá onde estava seu pai, seus familiares, mas ele deixou tudo para andar com esse Deus, mesmo sem saber qual a direção, da onde Deus queria o levar, se era para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Ele resolveu andar com Deus pela fé. Deus não falou para onde ia levar ele, só falou vem, e ele foi. E começou a andar com Deus Abraão, e grande foi a jornada de Abraão com Deus. Mas ele morreu sem ainda ver esta grande promessa de estar no céu, na cidade celestial. Então, irmãos, antes da gente chegar nesta cidade celestial, nós devemos andar por fé, abraçada nela, nas promessas. Eu sei que vai chegar alguém e vai falar, solta, solta, solta. Mas você vai falar, não solto, não solto, não solto. Abraçados, firmados. E não deixa ninguém tomar essas promessas de você. Eles perseveraram. Eles foram até o fim. Grande foi as perseguições. Grande foi as lutas, as batalhas. Grande foi as pelejas. Grande foi as entregas que eles tiveram de fazer a favor do nosso Deus. Muito foi também a renúncia que eles tiveram de fazer a favor de obedecer ao nosso Deus. E não é diferente conosco. Você tem que muitas vezes renunciar. Quando Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz de cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me. E nós cremos nesta palavra, negamos a nós mesmos, pegamos a nossa cruz e estamos caminhando. Muitas vezes dá vontade de soltar a cruz, né? Muitas vezes dá vontade da gente encostar na parede e falar, meu Deus, essa cruz está muito difícil. Eu pensei que era alguns quilômetros, mas não são só alguns, Senhor. São milhares de quilômetros. Parece que não chega nunca. Mas o Senhor está falando, é necessário andar por fé. É necessário perseverar até o fim. Abraçando as promessas, crendo nelas. Porque algo melhor está por vir. Muito nesses últimos dias tem desistido, tem parado. Porque os desafios são muitos. As pelejas são muitas. Eu não vou falar que talvez a gente passe momentos mais difíceis do que o que os irmãos passaram.
Eu espero em Deus que não. Mas talvez eu e você tenha que passar alguns momentos difíceis. Porque alguns passaram pela cova dos leões. Alguns passaram pela espada. Alguns passaram por naufrágio, como Paulo, muitos outros. Como prisioneiro. E quando desce na ilha de Malta, quando ele desce, ele ainda de brinde ainda recebe uma picada de cobra. Mas você não vê Paulo murmurar. Paulo sacode, a serpente cai. E aqueles ali primitivos que estavam ali, viram aquilo e falaram, esse homem é diferente. Esse homem tem algo. E Deus, através da vida de Paulo, fez uma grande obra ali na ilha, naquela ilha. Então, irmãos, caminhada com Deus não é caminhada fácil, não, é caminhada difícil. Mas existe uma promessa. Existe um Deus fiel que prometeu estar conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele vai estar conosco nesse tempo. Ele vai estar com os meus netos, com os meus bisnetos, aqueles que crerem, que perseverarem, aqueles tataranetos, e a fidelidade de Deus é até o fim. Enquanto houver um fiel na terra, Deus está com ele para o ajudar nesta caminhada. Mas é preciso confiar. Confiar. É preciso esperar. É preciso aguardar. É preciso ter ciência que esta caminhada existe uma promessa maior. E essa promessa maior não está nesta vida passageira, aonde os irmãos aqui falaram e demonstraram que eram peregrinos na terra. Eu estou de passagem aqui. De passagem. E quando a gente está de passagem, a gente não pode fazer muito compromisso, senão você fica preso nas coisas dessa vida e você esquece do porvir. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser um preguiçoso, que você não queira trabalhar, que você não tenha compromisso, que você fique querendo cair do céu o tempo todo. Eu estou falando para você que você tem que correr atrás, que você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, tem que estudar, tem que correr atrás. Mas o seu coração não pode ficar nas coisas dessa vida. O coração tem que estar lá, na cidade celestial, até o fim. As coisas dessa vida é só passageiro. Deus confia na mão de uns mais, outro menos, ou na mão de outro uma responsabilidade maior. Lembra dos talentos? Deus confiou um talento na mão de um conforme a sua capacidade. Deus confiou 2 talentos na mão de outro, conforme a capacidade daquele. E Deus confiou 5 talentos na mão de outro, conforme a sua capacidade. E aquele que tinha um talento, ele começou a pensar entre ele mesmo: meu Deus, é muito exigente, eu peguei esse talento. E ele enterrou. Ficou com medo. Aquele que tinha 2 talentos foi lá e granjeou mais 2 talentos. E aquele que tinha 5 talentos foi lá e granjeou mais 5 talentos. Quando chegou o Senhor para prestar ou para acertar conta com aqueles 3, o que tinha 5 apresentou 10, o que tinha 2 apresentou 4, e o que tinha 1 não apresentou, só apresentou o que ele tinha enterrado. Não fez nada. E ele falou: Senhor, eu temi que tu era um Senhor exigente. Está aqui o Senhor, o seu talento que o Senhor me deu.
E ele desenterrou e entregou para ele. Aí Deus falou, ou o Senhor falou para ele: servo inútil, se você tivesse colocado no banco, não teria sido melhor, que renderia alguma coisa? E mandou aquele servo ser jogado em um lugar de sofrimento, tristeza e angústia. Deus entrega em nossas mãos os seus tesouros. E o que nós temos feito com isso? Enterrado ou granjeado? Tesouros, que não é ouro que se compra esse tesouro, é algo espiritual tão precioso, que Jesus falou para o Pai: Pai, graças te dou porque revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultaste aos sábios e entendidos. A coisa que Deus tinha revelado àqueles pequeninos era tão grande que Jesus falou: Senhor, graças te dou por ter revelado a esses pequeninos. Porque os sábios e entendidos não é com sabedoria humana, não é com o dinheiro da terra que se compra. Nós temos as coisas mais preciosas, espirituais, que Deus podia nos dar, que é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é o evangelho da vida eterna, que é a palavra de Deus que cura, que liberta, que sara, que faz aquilo que lhe apraz. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Aonde está esse médico que sabe onde está a divisão da alma e do espírito? Você sabe que a palavra de Deus é capaz para discernir, para operar e fazer aquilo que lhe apraz. Você tem essas ferramentas em tuas mãos. Senhor, não me deixa enterrar, me deixa granjear, Senhor. Apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus medos, das minhas limitações, eu não quero ser um servo inútil. Eu quero granjear. Quem quer granjear aqui? Então granjeia nesta noite em nome de Jesus. Não se lamente reclamando que é pouco. Pegue o pouco e multiplique. Para Deus não existe pouco. Deus quer ver você multiplicar e não reclamar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando eu era jovem, ainda sou, mas nem tanto agora. Na minha adolescência, nos meus 16, 17 anos, na Assembleia de Deus, uma das coisas que eu mais temia na igreja era subir no púlpito. Uma das coisas que eu mais temia, só em pensar, meu Deus, eu às vezes evitava até de ir na igreja. Temia demais, muita timidez, muita vergonha. Senhor, eu não consigo, Senhor. De vez em quando no culto da mocidade, meu Deus, que dificuldade. Aí agora, depois de alguns anos, mudou isso? Não, mesma coisa. Temor, medo, muitas vezes, eu não sou capaz, Senhor. Aí muitas vezes eu venho como Abraão, gemendo, mas venho. Quando o pastor me chamou ontem, amanhã você prega, eu balancei, Senhor, mas não, amanhã, Senhor, eu precisava no mínimo de uns 15 dias para meditar. Aí eu peguei a palavra que o pastor pregou, Deus proverá. Abraão falando para o seu filho, Deus proverá. Eu sou um homem, Isaac, que ando pela fé. E na mesma hora eu falei, pastor, Deus proverá. Então estou lá amanhã. Estou aqui trazendo essa palavra de Deus. Então, irmãos, granjeia.
Multiplica aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Vamos parar de reclamar que é pouco. Vamos granjear, né? Para quando o nosso Senhor vir nos achar, um monte daqueles que a gente granjeou. Eu não sei o que Deus tem confiado em tuas mãos. Talvez uma oração. Aonde você está? Deus tocou no meu coração para me fazer ir lá no Mandaqui. A Adriana, que esteve derrame cerebral, foi lá no Vermelhinho no começo. Eu fui lá com a Nilda. E logo em seguida, um pouco tempo depois, ela veio para o Mandaqui. A Nilda viajou para a Bahia e eu fiquei sozinho. E Deus falou no meu coração: agora você vai no Mandaqui. Falei: mas Senhor, a Nilda não está aqui, Senhor. Eu não tenho muita intimidade com ela. Mas eu quero que você vá no Mandaqui ver a Adriana. Ai, meu Deus do céu. Aí Deus me mandou lá num dia de chuva. Fui com a Ivânia, deixei ela na porta do Mandaqui, chamei ela, né? Aí deixei o carro um pouco longe. Aí a Tati tinha pedido meu guarda-chuva emprestado, não tinha guarda-chuva, deixei mais ou menos a 1,5 km, 2 km. Aí tive que vir andando na chuva. Aí eu pensei comigo: mas Deus é maravilhoso, me manda ver a Adriana num dia chuvoso. Que bênção, né? Aí eu falei comigo mesmo: para de murmurar, granjeia. Aí logo em seguida me apareceu uma placa de isopor. Sabe aquelas placas de isopor que as pessoas fazem não sei o que vende na papelaria? Aí eu peguei aquela placa de isopor, coloquei na cabeça. E eu falei: Senhor, que coisa linda, eu com essa placa de isopor na cabeça. Mas graças a Deus não me molhei tanto. Aí deixei a placa de isopor na lixeira lá do Mandaqui. Fui visitar a Adriana, fiz uma oração, trouxe uma palavra de Deus para ela. Fiz a minha parte, glória a Deus, granjeei aquilo que Deus tinha confiado nas minhas mãos. Quando voltei, peguei a placa de isopor de novo da lixeira, fui até o carro, dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu granjeei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu obedeci. Então, irmãos, está doendo, está gemendo, mas está obedecendo, está bom. O ruim é não obedecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então viver por fé é mandamento. E quando a gente vive por fé, obedecendo a Deus, Deus se agrada. Olha o que diz aqui o versículo 6 do capítulo 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então aquele que vive por fé agrada a Deus. Por quê? Porque você está dizendo que Deus é um Deus bom, é um Deus galardoador que abençoa aqueles que o buscam. Mesmo na dificuldade, mesmo na prova, mesmo na luta, mas você está obedecendo. E Deus está se alegrando com isso. E o nome do Senhor está sendo glorificado. A Adriana, de vez em quando, olhava para mim assim, porque eu não tinha muita intimidade com ela. Mas Deus sabe trabalhar, irmãos. Eu tenho certeza que Deus falou no coração dela. Falou: como é que esse homem que não tem muita intimidade comigo vem nesse dia chuvoso todo aqui para vir orar por mim aqui? Deus sabe trabalhar. Então eu creio que Deus falou no coração dela. E eu creio que um dia ela vai ser uma serva do Senhor. Que ela ainda não é crente. A filha dela é crente, mas ela ainda não é crente. Então que Deus venha salvar a filha dela. Meu Deus, o horário já se foi. Vamos finalizar no versículo 32. Quem anda por fé e não por vista é mais do que vitorioso. Você pode repetir com isso comigo? Quem anda por fé e não por vista é mais do que vitorioso.
Vamos ver isso? Versículo 32 do capítulo 11. E que mais direi? O escritor do capítulo 11, que ele está falando o capítulo inteiro sobre a fé. Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Salomão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça. Olha só, pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Alcançaram o quê? Andando pela fé. Fecharam a boca dos leões, apagaram o fogo, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estrangeiros. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe tudo como? Pela fé. Não é tremendo isso? Pela fé, Daniel conseguiu fechar as bocas do leão, ou dos leões. Como ele fez isso? Pela fé. Para de orar, não pode orar. Daniel orou, não parou, continuou orando. Então vai para a cova dos leões. Chegou nas covas dos leões, as bocas dos leões foram tapadas. Aleluia! Tudo isso pela fé. Pela fé venceram exércitos. Você quer ser mais do que vitorioso? Quer vencer exército? Ande pela fé. Ah, mas não está dando. Ah, está difícil. Ah, que difícil. Ande pela fé, marche. Obedeça. Granjeie. Faça aquilo que Deus tem te mandado fazer. Então que nesta noite Deus nos ajude, mesmo gemendo, mas obedecendo como Abraão. Que nesta noite, mesmo gemendo, a gente abrace aquilo que Deus nos prometeu. Mesmo que não seja nessa vida, mas aquilo que está por vir, que é a nossa bênção maior. Talvez você não vá ver, mas Abraão não viu. Abraão morreu com 175 anos. 175 anos. Abraão tinha 2 netos. Mas a promessa não era de a descendência dele ser como a areia do mar, como as estrelas. Mas ele morreu abraçado nas promessas. E essas promessas se cumpriram, nós temos o privilégio de vê-las. Nós fazemos parte dessa descendência de Abraão. Aleluia! A promessa de Deus na vida de Abraão se cumpriu na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Abraão não viu, mas você está vendo. Então é um incentivo, um combustível para que você confie, para que você marche e acredite que esse Deus é fiel. Fiel é o que prometeu, diz o Senhor. Amém, queridos? Fique de pé, por favor, com a permissão do pastor. Talvez você entrou aqui com a fé lá embaixo, com azeite lá, mas Deus está enchendo nesta noite a sua vasilha de fé, da presença de Deus, da presença que renova, que restaura, que aviva, que dá força, para que você granjeie aquilo que Deus tem confiado em tuas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, eu te peço, Senhor, em primeiro lugar por mim, Senhor. O Senhor sabe das minhas fraquezas, das minhas limitações. E eu tenho, Senhor, a confiança daquilo, Senhor, que o Senhor tem confiado em minhas mãos. Eu tenho, Senhor, a ciência daquilo que o Senhor tem confiado em minhas mãos. Pai, a cada um que está aqui, Senhor, eles têm a ciência daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Grande foi o chamado, Senhor, e aqui estamos para te servir.
Meu Deus, a tua caminhada, o Senhor fala que tem que ser pela fé e não por vista, Senhor. Que a partir de hoje, mesmo não vendo, Senhor, a gente abrace, a gente segure, meu Senhor, e a gente confie que o Senhor é mais do que poderoso, é mais do que fiel, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor tem a realizar em nossas vidas, Senhor. Dá vitória, Senhor. No lugar de tristeza, põe alegria, Senhor. No lugar de desânimo, põe ânimo, Senhor. No lugar, Senhor, de fraqueza, põe força. No lugar, Senhor, onde há murmuração, que haja alegria, gratidão, louvor e adoração ao teu santo nome. Seja assim na minha vida, seja assim na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Que eles possam ver os teus milagres, Pai, acontecendo como Abraão teve o privilégio de ver Isaque nascer e sendo já velho. Pai, eles tiveram o privilégio de ver alguns milagres, mas o maior de todos os milagres eles não conseguiram ver, porque aprove a Deus aguardar a cada um de nós também, Senhor, para que junto esta promessa se cumpra, de estarmos no lar celestial para todo sempre, aonde não vai haver mais choro, Senhor, tristeza, só alegria para todos sempre. Nos ajude a perseverar, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a anunciar esta boa notícia a todos aqueles que nos cercam, Senhor. Guarda a nossa família, nos abençoa, nos dá força e nos dá vitória, em nome de Jesus, Senhor.